Oremos ao Senhor por iluminação. Santo Deus, que o Teu Espírito agora nos ilumine diante da Tua palavra que será lida, explicada e aplicada. Que haja consolo, confrontação, transformação. De fato, Deus, que o Teu Espírito desvende os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua lei, para guardarmos a Tua lei, para confiarmos em Ti, descansarmos em Tua soberania. Louvado e engrandecido seja o Senhor, em nome de Jesus, amém. Abram a Escritura no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, e eu lerei dos versos 9 ao 13, Mateus capítulo 6, lerei do 9 ao 13, e nesta manhã a proposta de hoje é explicar as 3 primeiras petições e finalizar no culto noturno as últimas 3 petições da chamada na nossa edição da Escritura a oração dominical ou a oração do Pai Nosso. E diz assim a palavra de Deus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estamos diante da oração modelo, a oração que o Senhor Jesus, ao ter confrontado a oração equivocada ou a oração errada dos gentios, de vãs repetições, também dos fariseus e saduceus que faziam grandiosas e longas orações ao público, buscando glória para si ao invés de glória de Deus, o Senhor Jesus, neste grande sermão que é o Sermão do Monte, é o Sermão da Montanha, que inicia no capítulo 5 e vai até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele ensina este modelo de oração, o modo pelo qual nós devemos nos achegar diante de Deus. E nós percebemos claramente, as 3 primeiras petições estão ligadas ao nosso relacionamento com Deus, ou o relacionamento de Deus para conosco, e as 3 últimas petições estão ligadas às nossas lutas diárias, às nossas provações, ou a nossa dependência para a nossa subsistência. E o fundamento desta oração modelo, o Senhor Jesus diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, este é o prefácio desta oração, este é o fundamento, este é o modelo que distingue toda a nossa atividade, todo o nosso relacionamento agora é distinto, porque estamos falando com Deus. Ao ler e ao orar esta oração e seguir o modelo desta oração, nós temos que ter esse pressuposto: Pai Nosso. Então, as 3 primeiras petições, elas revelam as infinitas riquezas de Deus. Mas vejamos: Pai Nosso que estás nos céus, o prefácio. Essa palavra Pai está num modo chamado de vocativo, ou seja, é uma invocação solene. A obra da reconciliação de Jesus já estava aqui sendo anunciada.
Jesus ele se inclui nesta oração, dizendo Pai Nosso, mostrando o relacionamento íntimo que o Filho tem com o Pai. E Deus, Ele é Criador de todas as coisas, Ele é o Criador de tudo e todos. Porém, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, pode conferir comigo, no verso 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então este título de Pai, que é um título amoroso que Jesus revela a nós, ele só é concedido, ou a gente só pode gozar dele, aqueles que são criaturas, só podem gozar deste nome, de chamar Deus de Pai, quando recebe o Senhor Jesus, o nosso representante diante dele, como o Senhor da vida. E a partir daí que entra a obra da adoção na família de Deus. E é curioso que é Pai nosso, não é Pai meu. A vida cristã, ou a vida da família de Deus, é uma vida de comunidade, é uma vida no plural. Você não consegue ser cristão sozinho. Já dizia um pai da igreja, que aquele que tem Deus por pai, tem a igreja por mãe. Em outras palavras, a oração, embora o Senhor Jesus diga para ser feita no seu quarto em particular, e Deus vai lhe atender, que Ele sabe a sua necessidade antes mesmo de você pedir, é uma oração que se revela publicamente, é uma oração que diz Pai Nosso, é uma vida comunitária, é uma vida de igreja, uma vida de reconciliados. Aqueles que são reconciliados com Deus, passam também a serem reconciliados com o seu próximo, ao ponto de agora serem feitos filhos de Deus e irmãos uns dos outros, sendo o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus. E na comunhão trinitária, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus já era completo em si mesmo. Ele gozava de um interrelacionamento um com o outro. Não à toa que o Evangelho de João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ou seja, estava em plena comunhão com o Pai. E nós fazemos didaticamente aquela separação, ou aquela das pessoas, aquela divisão. Sabemos, é um só Deus, que subsiste em três pessoas, o Deus Pai, e depois a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, e a terceira pessoa da Trindade, Deus Espírito Santo. Isso na Trindade ontológica, ou seja, o ser de Deus, uma só pessoa, indistinta, um só Deus, um só ser, com três pessoas. No entanto, na economia ou na função da Trindade, o Deus Pai, primeira pessoa da Trindade, a segunda revela o caráter de filho, e na função de filho ele submete-se ao Pai e encarna na história e vem revelar este Pai. Ele é a chave que revela os mistérios de Deus. Ele é, como diz o autor aos Hebreus, revela a face de Deus, revela a plenitude de Deus. Como Paulo diz aos Colossenses, nele habita a glória de Deus, a plenitude de Deus. Então ele traduz para nós, assim como uma mãe fala com o neném ou com a criança, numa linguagem entendível: meu filhinho, beba este leitinho, por exemplo. É como se Deus se adaptasse à nossa linguagem, fosse um de nós em Cristo, e Cristo, sendo Filho perfeito, este que gozava de comunhão com o Pai e com o Espírito antes da fundação do mundo, nos ensina agora nós, como seus servos, a chamarmos este Deus de Pai. Porém ele completa este prefácio, este fundamento, para nós mostrarmos, termos comunhão com o Pai, porém não qualquer comunhão. Ele diz que estás nos céus.
Isto mostrando então que este Deus, embora nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele não é igual às criaturas. Ele não é chamado de você. Ele não é o coleguinha de escola. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o que está assentado no trono, o Deus que está nos céus, céu no plural, remetendo-se à ideia do trono santíssimo de Deus, aquele mesmo trono que Isaías no capítulo 6 observa e vê os anjos cantando: Santo, Santo, Santo. E ao ecoarem este cântico celestial, eles tapavam o rosto diante da majestade de Deus, e eles tapavam também os seus pés, mostrando a solenidade do momento que é entrar na presença de Deus. É o Yahvé, é o Santíssimo. Perceba, Jesus distingue Deus de todas as coisas. Ele mostra a imutabilidade de Deus. Deus é imutável. Mostra a pureza de Deus. Deus é o totalmente puro. Você pode pegar a sua Bíblia e vasculhar. Você não vai encontrar que Deus é amor, amor e amor. Você não vai encontrar que Deus é justiça, justiça e justiça. Mas quando se fala da santidade de Deus, você vai encontrar: Deus é santo, 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 é santíssimo, é glorioso. Ele também é infinitude o seu atributo. A infinitude de Deus diz que Deus não é limitado por tempo, por geografia, por qualquer coisa. Nem mesmo a nossa tentativa de definir Deus consegue alcançar o que de fato é o Senhor. Por quê? Porque Ele é o totalmente outro. Ele é o eterno, o nome santo. E se não fosse a sua graça, nós jamais, como criaturas, como seres finitos, conseguiríamos alcançá-lo. Mas aprove a Ele adaptar esta revelação a nós. E aquele que é infinito se deixou ser conhecido na medida em que nós podemos compreender. E o Senhor Jesus diz que a vida eterna é esta: conhecer aquele, o Pai, e aquele que foi enviado. Então, é o Pai nosso que estás nos céus, que é totalmente outro. E isto deve nos fazer nos aproximarmos dele com reverência, com amor, com senso de humildade. Você é uma criatura limitada, agora adotada por Deus. Agora, embora seja indigno, agora faz parte da família de Deus. E essa transformação de criatura para filho desperta em nós sentimentos religiosos ou sentimentos piedosos. Como diz o documento, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, reconhecendo essa paternidade de Deus, deste Deus forte, poderoso, soberano, distinto de todas as coisas, nós fazemos a petição: santificado seja o teu nome. Eu acabei de dizer que Deus é santo, totalmente santo. Mas como assim então santificar o nome? Porque o nome de Deus pertence a Deus. E Deus, sendo distinto de todas as coisas e sendo santo, totalmente santo, o seu nome já é santo em seus atributos, porque é o nome de Deus. Então nós não estamos pedindo para se somar a Deus santidade, porque Deus também não é composto por partes. Deus é um ser simples, no sentido de ser único. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, é o único Deus. Mas o que quer dizer então santificado seja o teu nome? Tem a ver com o que ele revela na lei,
no terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aqueles que são adotados na família de Deus, agora têm a missão de submeter-se ao nome de Deus, à autoridade de Deus, e tornar o nome de Deus conhecido entre os povos. Assim foi o chamado de Israel, ou da antiga igreja, da igreja da antiga aliança. Um chamado para ser luz para as nações, na medida em que o nome de Deus fosse honrado. Isso deve nos trazer temor, porque nós estamos dizendo que queremos que o nome dele seja reconhecidamente santo entre os homens, entre a criação. E somente quando nós honramos a Deus, obedecemos a Deus, nos submetemos a Deus, é que este nome é chamado santo. Porque quando nós tomamos o nome de Deus em vão, ou quando nós desobedecemos a sua lei, o nome de Deus na boca dos incrédulos é profanado. E era isto que acontecia quando Israel profanava o templo, quando os judeus cultuavam os ídolos. As nações diziam que o Deus de Israel tinha abandonado, era um Deus que tinha perdido as guerras. Isso também está ligado com as vitórias de guerra. Toda vez que Israel ganhava uma guerra, era o nome de Yahvé que era exaltado entre as nações. Porém, se por causa da disciplina Israel perdesse e fosse levado cativo, era dito que Yahvé perdeu a batalha, enfraqueceu-se. Então, toda vez que nós obedientemente honramos a Deus com os nossos atos, com as nossas falas, com os nossos pensamentos, com as nossas vontades, o nome de Deus é glorificado, é manifestado santo. Agora, todavia, se nós desobedecermos a Deus, se nós lá no trabalho formos corruptos, se nós lá na escola, naquela chance de colar, você submeter a cola, se você copiar a resposta da prova do seu colega, você está dando um mau testemunho diante do próximo, e ele poderá olhar para você e dizer: você não é crente? Onde está o teu Deus? Onde está o teu temor a Deus? Você está tomando o nome de Deus em vão. Este nome de Deus também é manifestado santo quando nós, cada domingo de manhã, o povo de Deus se levanta para estar congregado, para louvar ao Senhor e com temor e tremor observar esse dia santo, esse dia separado para Deus. Veja que Deus, ao terminar a criação do homem no sexto dia, Ele cria em seguida o sétimo dia, e Ele separa este dia, Ele santifica este dia, mostrando o relacionamento que o homem deve ter com Ele, um culto a Ele. E na nova aliança, o Senhor Jesus, representando os filhos de Deus, sendo filho de Deus, Ele é o Senhor da nova criação, e Ele ressuscita no domingo. E por isso que o domingo, tão cedo na história da igreja, é chamado o dia do Senhor. E por isso que é um testemunho público que este nome é santo. Por isso que nós somos convocados a não deixarmos de congregar, porque na fidelidade da congregação, nós evidenciamos ao mundo que nós estamos submissos a Deus. E sendo submissos a Deus, nós cultuamos a Deus, nós glorificamos a Deus. No culto e além do culto, com a vida, com a boca, muito mais do que só fazer piadas, a proibição seja só fazer piada, e tomar o nome de Deus em vão nas piadas é pecado, também participar da igreja do Senhor e profanar a confissão de fé com seus pecados é tomar o nome de Deus em vão. Então,
Se arrependa. Cada vez que você abre essa brecha ao pecado, à sua idolatria do coração, e toma o nome do teu Deus em vão, e esquece do Senhor, e comete pecado na mente, na atitude, ou mesmo na omissão, porque pecado é a não conformidade com a lei, e quem não anda em conformidade com a lei, está tomando o nome de Deus em vão. Então, queridos, a nossa primeira petição, essa afeição religiosa, piedosa, deve ser: Senhor, santifica o teu nome em minha vida particular, em minha família. Você que é líder do lar, marido, você tem obrigação de santificar o seu lar, de cultuar a Deus em família, de ensinar o temor do Senhor aos seus filhos, à sua esposa, a cobrar dela o devocional dela, a cobrar dela uma vida que manifesta a santidade do nome de Deus. E você, esposa, mãe, você tem o dever de santificar o nome de Deus, de manifestar o nome de Deus santo, sendo submissa ao seu esposo, também auxiliando ele no cuidado da casa, na organização da casa. Deus é um Deus de ordem. A nossa casa, as nossas obras manifestam a ordem de Deus, organizando cada detalhe, inclusive na nossa saúde. Cuidar da saúde, cuidar do templo do Espírito, também manifesta o domínio próprio, o fruto do Espírito manifestando a santidade de Deus. E se nós temos zelo pelo nome do Senhor, pelo Deus pactual, o Deus que é Pai, nós queremos que o reino dele seja manifestado. Venha o teu reino, a segunda petição. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus era a expectativa do Antigo Testamento. Se você quer entender o Antigo Testamento, tenha 3 pontos em mente: a anunciação do reino, a anunciação do pacto que vai sendo administrado ao longo das épocas e chega no ápice em Jesus, e a figura do mediador, que é o Senhor Jesus. E este reino, ele estava sendo anunciado: o reino de Deus chegará entre vós, ele se assentará à direita do Pai, à direita de Deus, de Yahvé. Disse o Senhor ao meu Senhor, como diz o Salmo 110, assenta-te à minha direita. Ele colocará os inimigos debaixo dos pés. Ele será rei das nações, terá as nações por herança, como diz o Salmo 2. O servo sofredor que leva luz para as nações, como diz Isaías 53, 54, 63, 66, etc. O reino de Deus estava sendo proclamado, e o Senhor Jesus, quando manifesta a sua presença, ele expulsa demônios, e ele diz: o reino de Deus é chegado entre vós. Então, o reino de Deus, ele já está entre nós, e ele está chegando entre nós, e ele chegará na sua plenitude entre nós, porque convém que ele ponha todos os inimigos debaixo dos pés, e entregue o reino ao Pai, vencendo o último inimigo, a morte. Então, nós temos uma tensão aqui: o reino já entre nós, mas ainda não em sua plenitude. O Filho de Deus, Jesus, nosso Senhor, ele inaugurou a nova criação, mas ele trará no final de todas as coisas a consumação final. E cada vez que um ser humano é regenerado, é feito nova criatura, e esta nova criatura já é uma antessala da eternidade, já é uma nova criação.
O Senhor inaugura a nova criação. Ele nos justifica no céu. Ele nos santifica na terra. E é um processo de santificação. Venha o teu reino. Venha o teu reino sobre minha vida. A ética do reino agora sendo obedecida. A ética do reino sendo implementada. Novamente, na vida particular, na vida familiar e na igreja. Então, cada vez que nós pedimos, venha o teu reino, nós estamos pedindo, Deus, levanta novos oficiais, presbíteros, diáconos, pastores, ou presbítero e pastor, o mesmo ofício, mas aquela distinção, um é docente, o outro é regente. Mas levanta missionários, levanta pessoas engajadas para pregarem a palavra de Deus com fidelidade. Mantenha a igreja, preserva a igreja do mal. Faz esta igreja avançar. Como diz o próprio Senhor Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Este reino é manifesto na medida em que nós nos dispomos em pregar o Evangelho, em tornar a presença e o reinado de Deus conhecido aqui e até os confins da terra. Pedimos para que os governantes tremam diante de Deus. Eles foram colocados como representantes de Deus na esfera da vida pública. E a nossa oração, como diz Paulo, é que estes homens sejam submissos a Deus, que eles sejam levantados por Deus para irem contra o mal, para combaterem o mal e para tornar a justiça conhecida, para punir o mal. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, tem a distinção da igreja e da esfera civil, mas essas duas realidades estão debaixo de Deus. Por isso é legítimo que pessoas crentes, pessoas que foram criadas na igreja, que são crentes professas, é legítimo se elas forem vocacionadas a ocuparem cargos civis do Estado, no magistrado civil, e lá serão representantes do reino de Deus, e sairão em combate à maldade, ao pecado, a toda ideologia contrária à Escritura, e serão representantes de Deus na esfera pública. E aqui, na esfera da igreja, cada um de nós deve manifestar quem é o rei da nossa vida. O Evangelho de Mateus, ele tem a ênfase de anunciar: o reino de Deus chegou, e o rei é Jesus. O mediador do pacto é Jesus. E Jesus, ele tem uma ética, por isso que ele ensina o sermão da montanha. O sermão do monte não é uma questão filosófica, não é uma questão sociológica, antropológica, de igualdade, não é ideologia humana. Não, o sermão do monte deve ser o caráter dos crentes, dos filhos de Deus. Somente os filhos de Deus conseguem obedecer esse sermão. Somente os pequeninos, os fracos, os humildes de coração, os pobres que se arrependem, que derramam lágrimas, que se humilham debaixo da mão poderosa de Deus, que podem dizer: venha o teu reino, que manifesta este reinado de Jesus. É comum, por conta de uma falsa doutrina que adentrou no século passado a igreja, alguns dizerem assim: Jesus é o meu Salvador, o meu Senhor, eu ainda preciso ser conquistado, mas eu já criei em Jesus, eu sou salvo. No entanto, ninguém pode receber o Senhor Jesus como Salvador, se não receber também
como Senhor. Jesus é Senhor e Salvador. Se creres em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessarem com sua boca que Ele é Senhor, serás salvo. A salvação é esta experiência do senhorio de Cristo sobre a sua vida. Ele é o seu dono, você é servo. Você é servo. E sendo Ele Rei e Senhor, a gente pode descansar nas mãos dEle, que Ele sabe exatamente aquilo do que você precisa, Ele sabe exatamente o que vem para o seu bem, Ele sabe como trilhar o caminho para você experimentar na sua vida a santificação. Em alguns momentos Ele virá com disciplina, porque o Deus que é Pai, Ele disciplina quanto eles os amam, ou quanto Ele ama. Aqueles que são amados são disciplinados. Então, quando você estiver desviando do caminho, Ele virá com a sua vara, e Ele te colocará humilde debaixo dEle novamente. E se o seu coração for insubmisso mesmo assim, Ele dará cabo da sua vida, para você não ser julgado com o mundo. E isso deve nos causar temor e tremor diante de Deus. Vejamos o que o autor aos Hebreus diz. Só encontrar aqui. Hebreus 12, 27 e 28. Diz assim: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Olha só, recebendo nós um reino inabalável, este reino de Deus é inabalável, Ele é indestrutível, Ele é irremovível, é um reinado soberano. Retenhamos a graça, experimentamos a graça em nossa vida, pelo qual agora sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Se aproximar deste Deus que é Pai é se aproximar dele com temor e tremor, e o motivo é porque o nosso Deus é fogo consumidor. Lembra da história de Nadab e Abiú, que tentou oferecer fogo estranho a Deus? Tentou colocar no culto aquilo que Deus não pediu, e aí o Senhor os disciplinou com fogo. É isto que o autor aos Hebreus tem em mente. Esse Deus é fogo, é disciplina também, é juízo, é justo. Então, temos recebido este reino, devemos agora temer e tremer diante dele, se não experimentaremos desta purificação da disciplina. Mas a terceira petição diz: faça-se a tua vontade. Diante da tamanha grandeza divina, da sua soberania, imutabilidade, infinitude, do seu amor, da sua revelação como Pai, da nossa adoção na família do Pai, na família de Deus, reconhecemos a nossa pequenez,
nós temos uma agenda que não pode ser colocada em primeiro lugar quando se trata de Deus. A nossa agenda verdadeira deve ser a agenda de Deus. Assim na terra como no céu. É curioso que a tradução coloca assim na terra como no céu. E no original coloca como no céu, assim sobre a terra. Em outras palavras, assim como a santidade de Deus é manifesta nos céus, a sua soberania, a sua vontade é obedecida no céu, seja feito também na terra. E aqui está a base para as 3 próximas petições, porque Ele tem a vontade perfeita, boa, agradável para nós. E a partir de então, o Senhor Jesus irá ensinar o que devemos pedir como essa vontade de Deus. Mas, reconhecendo a nossa pequenez, e reconhecendo que Deus é soberano, nós reconhecemos também que a sua vontade é perfeita, e que nada foge ao seu controle. A pureza absoluta deve ser manifestada na terra. É vontade de Deus que a pureza dele seja manifesta particularmente e congregacionalmente. É vontade de Deus que o culto seja prestado com honra, com verdade, fundamentado na palavra. Às vezes essa vontade nos dói, nos causa ansiedade, mas a palavra de Deus está dizendo que é a vontade dEle, e a vontade dEle confronta os ídolos do seu coração. A vontade dEle nos transforma, te transforma. E aqui, aquele prefácio que diz que Deus está nos céus, que é o Rei do universo, ele é manifestado na vida do Senhor Jesus e na nossa vida também. O Senhor Jesus, ele, como eu expliquei, na sua função ou na trindade econômica, ele submete-se ao Pai e ele cumpre toda a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus, ainda que sofrida para Cristo, que é elevado à cruz, que é crucificado, é uma vontade boa, perfeita e agradável. E aí, alguém questionou: onde está Deus quando a doença chega a nós? Onde está Deus quando falta algo? Aparentemente falta algo. Quando você passa por privação. E outro alguém respondeu: no mesmo local em que ele estava quando seu filho foi crucificado, no controle da história, governando a história. Deus não perde o controle, e ainda que a vontade nos pareça dolorida, não seja dolorida na carne, mas é uma vontade boa, perfeita, agradável, cumpre o seu sumo e santo decreto, e cumpre todas as coisas que Ele mesmo predestinou para sermos feitos à imagem do seu Filho. Diante disso, estas 3 primeiras petições nos ensinam a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, o crente, ele confia na soberania divina, sabendo que a vida é breve, aceitando a vontade de Deus para a sua vida e se livrando da soberba. Você não pode colocar Deus na parede e dizer: eu decreto, eu ordeno. Você se livra da soberba do seu coração e submete-se, dizendo: seja feita a tua vontade, o teu decreto soberano
e santo decreto. Que Deus assim nos abençoe.